Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. Estou mais uma vez com o Paulo Tsora para nossa primeira gravação de 2024. Começando falando de dezembro, né? O Total Return com retorno de 1,2% no mês versus 0,9% do CDI. É um mês positivo para a Bolsa também. No ano, a gente fechou com uma performance de 10,4% versus 13% do benchmark. Então, vamos começar por dezembro. O que aconteceu? Como que estava a nossa carteira? As alterações que a gente foi fazendo? Obrigado, Duda. Feliz 2024 a todos. Vamos ver que vai ser um ano mais fácil aqui para o mercado de Bolsa Brasil, aí de fundos. Bom, mês passado foi um mês, eu diria, razoável para a gente. Podia ter sido melhor, porque a Bolsa andou bastante. A gente não estava tão comprado quanto talvez poderia. A gente rodou aí um net comprado aí na Bolsa mais ou menos uns 10 a 15%. Aí de destaques positivos no mês passado foi a gente estava com uma carteira meio aplicada em juro, comprado em temas domésticos que se beneficiam de um ambiente de Brasil mais otimista, queda de juro, e acho que isso funcionou mês passado. Cíclicos domésticos, e aí o setor de home builder baixa renda foi um setor que contribuiu bastante positivamente. A gente tem o setor defensivo doméstico, que aí o destaque foi o setor de saúde, que a gente ganhou bastante dinheiro com clínicas. Aí as bond proxies que a gente vem carregando há bastante tempo, aí o setor elétrico e o saneamento também foram bem no mês. Acho que isso foi o principal. E aí do lado negativo foi o short em bancos, bancões, e aí o destaque negativo para Bradesco, que teve um mês bastante bom e a gente estava short dentro do basket de bancos, que inclui o Itaú e o Bradesco, e o Bradesco prejudicou. A gente veio um pouco short S&P para redear um pouco direcionar o Brasil, e obviamente foi um mês bom de S&P, aliás um ano maravilhoso de S&P, que acabou prejudicando um pouco a gente. Mas no overall, a gente gerou mais ou menos 0,6, 0,7% em alfa e mais uns 0,4% em beta. Então acabou sendo um mês razoável para bom, um pouco essa a visão aí do mês passado, né? E acho que a grande questão é como é que a gente começa o ano, o que, que a gente pretende fazer, pelo menos nesse primeiro momento, olhando um pouco lá de fora para depois aqui para dentro. Lá fora, a nossa cabeça é que está consolidado o cenário de soft landing, que significa uma economia que vai desacelerar, mas de uma forma bastante suave. Já vem acontecendo isso há bastante tempo. Aliás, em nenhum momento a gente ficou com uma cabeça muito de hard landing aqui o ano passado, que foi bom. Acho que todo mundo que apostou na queda abrupta do PIB, queda gigantesca dos juros, acabou se machucando bastante. A gente nunca teve essa visão assim tão forte. É verdade que a gente foi surpreendido positivamente com a atividade, que foi muito mais resiliente do que a gente achava. Mas acho que está se consolidando esse cenário que, de fato, a inflação vai ceder, talvez não para a meta do Fed, mas já num patamar bastante aceitável, sem que tenha uma grande queda de PIB. Acho que a explicação é muito estímulo fiscal. Eu acho que as cadeias, principalmente manufatureiras, desinflacionando aí com a normalização, uma desinflação que está vindo da China forte, uma queda de commodities que aconteceu, agrícolas, o petróleo cedeu, os metais cederam, então tem aí uma desinflação aí cíclica meio que se consolidando. Então a inflação está indo lá na direção de 3, 2,5, e acho que isso é o suficiente para o Fed começar a flexibilizar a política monetária por lá. Não sei se vai ser março, vai ser maio, acho que isso ainda está muito em aberto. Até se eu tivesse que chutar, eu diria que está um pouco mais para o meio do ano do que para esse março, porque a economia vem forte lá, inclusive os últimos dados mostrando o mercado de trabalho ainda bastante robusto. Então acho que não tem necessidade do Fed antecipar nada, porque a economia está boa. Mas o próximo movimento é de corte de juro. Muito já está precificado, mas acho que a direção é para corte. O Fed está com um viés um pouco mais dove, mesmo com uma economia resiliente. Então, o resumo do que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: lá de fora não deve vir nenhum grande catástrofe. Uma questão forte em juros ou uma questão forte em PIB. Nós estamos num ponto adiantado do ciclo econômico, é verdade,
mas eu acho que esse ponto adiantado deve permanecer por um tempo maior. Então, um soft landing com corte de juros, eu acho que acaba criando um ingrediente interessante de que lá fora não vai acontecer uma catástrofe que possa impactar os ativos de risco Brasil. E aí, vindo para o Brasil, eu acho que a gente se surpreendeu em 2023 claramente com o Brasil no lado positivo. A atividade foi muito melhor, o PIB vai ter fechado perto de 3, a inflação cedeu mesmo com o PIB forte, com o emprego forte, com o salário relativamente resiliente. Então a inflação já está vindo ali para um patamar bem saudável, aí abaixo de 3%, talvez perto de 3% no Brasil. Isso criou ambiente para o Banco Central brasileiro começar a cortar juro, está aí numa trajetória, a gente acha que esse juro pode ir para perto de 9, talvez até abaixo de 9, a nossa aposta é um pouco abaixo de 9, e aí a pergunta que todo mundo faz é, dá para ter juro de 8,75 quando o juro americano ainda vai estar talvez na faixa de 3,5, 4? E a nossa resposta é sim, acho que dá, porque uma das outras coisas muito positivas que a gente viu no Brasil foi a balança comercial, as nossas reservas internacionais e o fundamento do câmbio. Então o câmbio brasileiro de fato está muito ancorado, não vejo como esse câmbio brasileiro pode se desvalorizar bastante num ambiente onde as commodities ficam mais ou menos onde estão. O risco é os commodities derreterem muito, principalmente o petróleo, não é o nosso cenário base, portanto a gente acha que o câmbio está aí num patamar bacana, talvez até com viés de apreciar um pouquinho, e com isso não tem inflação, e com isso o Banco Central consegue talvez jogar esse juro no 8,75 mesmo, o juro lá fora não tendo caído tanto. Então, um cenário positivo. Esse ano o PIB brasileiro deve ficar entre 1,5% e 2%, que é bastante bom, com viés de ir acelerando ao longo do ano, porque o ciclo de crédito vai melhorando, com o juro caindo, a confiança aumentando. Então, eu acho que a tendência do pior aí da macroeconomia brasileira ficou para trás. Então, assim, a visão macroeconômica Brasil é uma visão positiva, e daí isso leva a gente a estar com uma posição comprada aí no Totoritano na faixa de uns 20%, que é mais ou menos a média dele histórica. Talvez a gente aumente um pouquinho, estamos esperando aí taticamente talvez para aumentar um pouquinho essa posição comprada. O que incomoda um pouco a gente, se eu tivesse que dizer, é fluxo. Tem tido bastante fluxo de estrangeiro. Isso é bastante positivo, a gente fica muito à mercê do estrangeiro porque o local não tem, né? Então, ainda o dinheiro local está estacionado na renda fixa, a renda fixa é incentivada, e acho que enquanto esse juro não vir para baixo do 10, dificilmente a gente vai ver fluxo doméstico. Eu acho que esse é o lado mais pessimista, se tivesse que dizer, a parte técnica e a parte de fluxo, olhando para o Brasil, que não deve vir provavelmente mais para o segundo semestre. E a gente fica um pouco na mercê do gringo. Como eu disse, o cenário internacional não é ruim, portanto não vejo motivo para qual o gringo aperte um botão de saída de Brasil, mas a gente fica com essa vulnerabilidade, que hoje só tem um comprador marginal na Bolsa Brasileira, que é o investidor estrangeiro. E aí, como que a nossa carteira, então, está posicionada nessa falta de fluxo que você comentou e um otimismo no cenário macro que a gente está vendo? Então, assim, em termos de temas, a gente não mudou muito já há bastante tempo. Então, na nossa cabeça é ter uma carteira que tem um viés aplicado em juro, né, porque a gente acha que esse juro terminal pode ser um pouco abaixo desse 9, até com esse movimento de subida de juro desses últimos dias, passou a ter prêmio na curva de juro, que é um ponto positivo. A gente está com um pouco de dúvida de ter cíclicos globais no momento onde a economia global ainda está desacelerando, tem uma certa dúvida sobre China, então a gente não está querendo comprar muito commodity, coisas muito ligadas ao ciclo global, e aí a nossa cabeça é comprar mais realmente as coisas domésticas. E aí a gente tem home builder baixa renda, que a gente vem há bastante tempo, aliás, foi um setor que contribuiu bastante para a gente o ano passado, mais recentemente começou a patinar, esse mês específico de janeiro tem sido mais difícil, mas é um setor que a gente gosta bastante, a posição é direcional, mas a gente tem um pouquinho também de MRV, a gente acha que o fundamento do setor é muito bom, vai bem com o juro mais baixo, os incentivos do governo, queda de custo, aço para baixo, cimento para baixo, a gente vê uma expansão de margem importante acontecendo, lançamentos fortes, vendas fortes,
foi um dos poucos setores que a gente revisou para cima ao longo de 2023, e se tivesse que dizer, acho que ainda tem algum viés de revisar para cima nas melhores empresas aí no destaque da direcional. A gente tem o setor de saúde, que a gente fez um bom trabalho ano passado. Hoje a nossa maior posição é a Oncoclínicas, uma empresa que tem um crescimento contratado grande. O setor de oncologia é um setor com crescimento secular. A Oncoclínicas está na nossa conta negociando aí relação preço-lucro aí perto de 10, 11 vezes, com bastante crescimento, a gente acha barato, com um fundamento bastante bom. É uma outra posição importante. A gente fez uma posição aí em financial deepening, se eu tivesse que dizer que a gente vem carregando, o ano passado carregou bastante BTG, em algum momento XP, agora a gente está com uma posição maior em Nubank e Banco Pan. Nossa cabeça é setor que se beneficia de um juro mais baixo, volta de IPOs, follow-ons, o crédito melhorando, e aí esse viés aí de empresas que se beneficiam de um ambiente de juro mais baixo, atividade retomando. O setor elétrico, bond proxies, que é um setor que a gente caiu o ano inteiro passado, e esse ano seguimos lá com as posições. A maior posição é Sabesp, estamos acreditando bastante aí na melhora operacional da empresa e talvez na privatização que deve acontecer aí entre o primeiro e o segundo tri, mas também temos posição em Eletrobras e Copel, e acho que isso é o principal da carteira. A gente tem uma posiçãozinha lá fora, no setor, em Argentina, que a gente construiu antes da eleição, e a nossa ideia aí é monitorar uma posição de 4, 5% e ir monitorando aí o que vai acontecer aí em termos da reestruturação macroeconômica que está acontecendo na Argentina com a eleição do Milei. Esse é um outro risco que a gente tem na carteira. Acho que esses são os grandes pontos aí na ponta long aí em termos de risco, e na ponta short a gente segue short banco grande, um pouco commodities, e aí bem espalhado entre siderurgia, mineração e até um pouquinho de petróleo. E esse é um pouco o viés da carteira. Então é uma carteira que vai bem se a parte doméstica for bem, se o juro no Brasil seguir caindo e se beneficiando assim de uma retomada da economia brasileira aí, que essa sim está no early cycle clássico, onde o juro já está caindo e a economia já cedeu, e agora a gente vê uma retomada de economia ao longo dos próximos trimestres. A gente está preferindo ter essa carteira que se beneficia dessa parte doméstica. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Ótimo ano pra gente. Obrigado a todos pela confiança e vamos para um 24 melhor. Até mais.